Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o nosso Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa doutrina católica, né? Tudo que Jesus trouxe para nós do céu, de junto de Deus, tudo que Ele revelou para nós, está escrito aqui nesse Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo, portanto, é uma interpretação maravilhosa de tudo que Jesus deixou para nós, para que nós pudéssemos acreditar. Então a igreja, ela não cria nada, não inventa nada, ela não supõe nada. A igreja interpreta o que Jesus deixou para nós e nos ensina o que ela coloca como para nós acreditarmos, segundo o que ela interpretou. Ok? Bem, querido irmão, querida irmã, o nosso catecismo está dividido em 4 grandes partes e a primeira parte chama-se Profissão de Fé, é onde nós estamos. Estamos também na primeira seção, que tem como título Eu Creio, Nós Cremos. Nós estamos no segundo capítulo desta primeira seção, que tem como título Deus vem ao encontro do homem, ok? E dentro desse segundo capítulo, nós estamos no terceiro artigo, que tem como título A Sagrada Escritura. Nós estamos vendo aqui como que a Sagrada Escritura foi escrita e como ela deve ser interpretada. Nós vimos no nosso último encontro aí que o Vaticano II indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito Santo que a inspirou. Primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura. Isso nós já vimos. Segundo, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Quer dizer, segundo o que os santos padres escreveram para nós, interpretaram para nós também. Esse é o segundo ponto. Terceiro, estar atento à analogia da fé. Quer dizer, você entender que é um plano maravilhoso que Deus fez, é um projeto que tinha no coração de Deus e esse projeto se cumpriu. Demorou aí quase 5.000 anos para se cumprir isso, né? Porque desde o Gênesis até o Apocalipse, tem esse espaço de quase 5.000 anos. Então, quer dizer, é um projeto que Deus fez, mas agora a igreja entende, claro, que está tudo unido, né? O Antigo Testamento com o Novo, e que está dentro do projeto de Deus, tudo que Ele fez, tudo que Ele escreveu. E nós agora somos chamados, então, a estudar toda essa santa doutrina que a Palavra de Deus trouxe para nós. Tomar um golinho de água. Isso, vamos lá. Hoje nós vamos entrar, então, a partir do número 115, que está em negrito aí no seu catecismo, número 115. Os sentidos da Escritura. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir 2 sentidos da Escritura. 2 sentidos, vamos lá. O sentido literal e o sentido espiritual. Bem, o literal é o que foi escrito, é a letra. E o sentido espiritual, claro, que foi inspirado pelo Espírito Santo, então nós também temos que interpretá-lo segundo esse Espírito Santo. Agora, este sentido espiritual é subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os 4 sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. Então vamos entender aí esses 4 sentidos. Sentido literal e 3 sentidos espirituais. Então forma-se 4, né? O sentido literal. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descobertos pela exegese, que segue as regras da correta interpretação.
todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no literal. Bem, o que é exegese? Exegese é o estudo do conhecimento de cada palavra, do sentido de cada palavra. Então, por exemplo, o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico. Então, os exegetas, eles têm que conhecer profundamente o hebraico, a língua hebraica e a língua aramaica. Jesus falava muito em aramaico. Jesus, né? É o Novo Testamento. Agora estou falando aqui do Antigo. Então, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e aramaico, então é preciso conhecer bem o que quer dizer cada palavra. Para ao traduzir, como foi traduzido para o latim, no caso, também foi depois para cada língua de cada país, aquela palavra tem o mesmo sentido. Às vezes não consegue expressar totalmente o sentido, sabe? Isso é verdade. Às vezes uma palavra que era tão forte o uso dela naquela época, hoje, quando é traduzida, ela perde bastante o sentido. Ok? Então nós temos essa falha aí, né? O que nós vamos fazer? São coisas humanas. Mas o exegeta, então, ele vai interpretar direitinho o que quer dizer aquela palavra, o sentido dela, a raiz etimológica da palavra. O que é a raiz etimológica? Quer dizer, de onde a palavra vem, de onde ela se origina. Ok? Vou dar aqui um exemplo. A palavra personalidade. Então, você tem sua personalidade, eu tenho a minha personalidade. Bem, a personalidade vem do latim persona. Persona quer dizer pessoa. Então, cada pessoa tem sua personalidade. Bem, isso eu não posso falar isso, né? Estou falando errado. Por quê? Porque a personalidade é a própria pessoa. Então, veja, de onde vem a palavra? De onde se origina a palavra personalidade, né? Persona, quer dizer pessoa. Então, é isso. É estudando isso que os exegetas chegam, então, ao entendimento do sentido literal. O sentido literal é o sentido que foi escrito. Então, é literalmente, né? Muita gente fala isso, isso aqui é literalmente isso mesmo, não é? Então, quer dizer, é o que foi escrito, exatamente o que foi escrito. Então, chega-se à conclusão que todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no literal, quer dizer, no que foi escrito. Eu não posso, então, dar outra interpretação do que foi escrito. Um outro exemplo aqui. Quando você lê Jesus falando no Evangelho, olha, é mais fácil um rico entrar, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então o pessoal, o camelo é aquela corda grossa dos navios. Nossa, aquela corda tem muitas polegadas de grossura, né? Então como que aquilo lá vai passar no buraco da agulha? Bem, não passa. Mas Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas então, esse camelo que as pessoas acham que é a corda que atracava os navios, aquela corda bem grossa, será que é isso que Jesus falou? Não, não é. Mas então é o animal camelo. O animal camelo. Então vamos ver. O animal camelo. Então é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha. Agora você imagina um camelo tentando passar no buraco de uma agulha tão pequenininha. É possível isso? Também não é possível. Mas Jesus fala que é mais fácil. Então, se é mais fácil, é porque é possível um camelo passar no buraco da agulha. Mas de que forma? Bem, aí que está. Se nós formos estudar a forma literal do texto, quer dizer, o que o texto quis dizer, ou melhor, o que Jesus quis dizer, é o seguinte. Você sabe, pelo menos você deveria saber que todas as cidades antigas, por causa de muitas guerras, de muitos povos que vinham para dominar, então as cidades eram muradas, elas tinham muralhas muito altas, muralhas grossas. Você já deve ter visto isso em filmes, não é? Pessoal aí
querendo entrar na cidade. Então eles faziam escadas de corda, eles tentavam arrombar ali, derrubar aquelas muralhas com aqueles arietes, né? Arietes, jogavam aquelas pedras, né? Muito pesadas. Então, toda cidade tinha as suas muralhas. É assim que se protegiam. É como hoje, por exemplo, um condomínio. O que é um condomínio? São casas, várias casas ali fechadas por um muro que circunda todo o condomínio, e agora também nesses muros tem as cercas elétricas e câmeras e tudo mais para servir de segurança para os moradores daquele condomínio. Então, as cidades do tempo lá, desde antes de Jesus, já eram assim. Em Jerusalém não era diferente. Jerusalém era toda murada, toda murada. Mas Jerusalém tinha muitas portas grandes, que se abriam durante o dia. Porque durante o dia, então, estavam os soldados por ali, avistando quem estava chegando, quem estava entrando, etc. Porém, à noite, que também chegavam peregrinos à noite, eles tinham, melhor tem, né, até hoje, uma porta de mais ou menos 1,20 m de altura, se for muito, 1,20 m de altura. Por aí também 1 metro de largura. É uma porta que ficavam ali os soldados. Essa porta também tinha ali uma abertura para a pessoa enxergar, abrir, né, como se fosse ali uma portinholinha que só cabe o olho ali, para ver quem estava chegando. A pessoa chegava com a família, chegou de noite, estava frio, porque à noite no deserto é frio. Então batia naquela portinhola, eu quero entrar. Bem, aí a pessoa abria aquela portinholinha, conversava com a pessoa, via quem estava ali, que não eram soldados, né, armados, etc. Então abria-se aquela pequena porta, que tinha, como disse aí, 1 metro e pouquinho de altura. Então, aí o que acontece? Aí as pessoas tinham que descarregar os seus animais. Geralmente eram camelos, que vinham carregados com todas as coisas da família. Roupas e as suas vasilhas, enfim, alimentos. Tudo que eles tinham estavam carregados no camelo. Bem, então eles tinham que descarregar o camelo. Evidentemente isso dava trabalho, mas não era tanto. Muito bem. Aí passava-se todas aquelas coisas para dentro da cidade por aquela porta. Então aquela porta ali chamava-se buraco da agulha. Aquela porta tinha esse nome. Bem, até então passaram-se as coisas pelo buraco da agulha ali, tudo bem. Aí tinha que fazer o camelo ajoelhar. Bom, isso era fácil porque o camelo era ensinado a ajoelhar, porque é assim que as pessoas subiam nele. Então o camelo se ajoelhava, muito bem. Agora o problema é fazer o camelo passar por aquela portinhola baixa ali, ajoelhado. Quer dizer, o camelo sabe andar de pé, ajoelhado, ele não sabe andar. Então tinha que ir alguns homens na frente, amarravam uma corda no pescoço do camelo, e vai ali uns 4, 5 homens puxando aquele camelo que pesa ali, né, muitos quilos. E aí outros lá atrás do camelo empurrando o camelo para ele deslizar sobre areia. Então, quer dizer, era um trabalho muito, muito, muito difícil. Mas não é impossível. Por isso que quando Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus estava falando algo que ele conhecia, que ele sabia, que ele via acontecer. Que desde criança ele sabia que existia. Aquilo era comum nas cidades. Toda cidade tinha a porta que chamava-se buraco da agulha. Todas as cidades tinham. Então, por isso nós devemos conhecer, entender as coisas que estão escritas ali. Eu não posso, se eu estou ensinando, estou fazendo uma pregação, um ensinamento, uma palestra, eu não posso dizer, buraco a corda, o camelo ali é a corda do navio. Eu não posso por mim mesmo chegar a essa conclusão. Eu não tenho esse direito de chegar a essa conclusão. Sabe, se eu não sei, eu tenho que buscar saber, buscar conhecimento, para não ensinar coisas erradas.
Ok? Então, esse sentido aí é chamado, então, de sentido literal. Quer dizer, do jeito que foi escrito, como que foi escrito, por que que ele disse isso, entende? Então, esse é o sentido literal. O sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, aquele projeto que eu falei para vocês que começou lá em Gênesis, só foi terminar com a morte do último apóstolo, quer dizer, quase 5.000 anos aí. E claro, com a salvação do Filho, a encarnação do Filho dele, com a sua paixão, morte e ressurreição. Tudo isso está no projeto de Deus. Então, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. E são. Podem ser e são, na verdade. Primeiro, que sentido é esse? Sentido espiritual. Dentro do sentido espiritual tem o sentido alegórico. O que é isso? Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Reconhecer a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Vou explicar. Bem, o que aconteceu na história do Mar Vermelho? Bem, Moisés, então, pediu para o faraó que libertasse o povo dele para ir embora. Que eles queriam ir embora. Bem, o faraó, de início não concordou, mas depois concordou. Foram embora. Então pegaram todas as pessoas que, segundo a escritura, eram mais ou menos 600.000 pessoas. Quer dizer, é do tamanho de uma cidade muito grande. A cidade onde eu moro, aqui em Sorocaba, ela tem quase 700.000 pessoas. Então, vamos supor, é o tamanho de Sorocaba de gente que estava com Moisés. Era muita gente. Então tá, esse pessoal todo então foi saindo. Foram saindo. Daí o faraó, então, o faraó se arrependeu e foi atrás deles. Bem, já tinha acontecido aí aquelas 10 pragas do Egito, né? Porque o faraó foi endurecendo o coração, foram acontecendo aquelas pragas, etc. Mas no final, quando ele perdeu até o filho dele, então ele deixou Moisés ir. Mas deixou daquele jeito, mas não deixou, né? E quando Moisés já estava indo, então, há um longo tempo aí, alguns dias, ele resolveu então pegar o seu exército e ir atrás de Moisés. E matar aquele povo. Então ele não queria mais saber de deixar aquele povo embora. Ele queria acabar com aquele povo. Então ele foi com todo o seu exército, seus cavalos, seus carros, né, de guerra e etc. E todo aquele povo chegou e deu de cara com o mar. O Mar Vermelho, chamado Mar Vermelho. Bem, aí Moisés falou, e agora? Aí o povo falou, bem, agora nós vamos morrer mesmo, porque agora o faraó está vindo aí, e como é que nós vamos fazer? Aí Moisés falou com Deus, e agora, Senhor, o que eu faço? Deus falou, Moisés, fere o mar aí com seu cajado. Ele feriu o mar com o cajado, o mar se abriu. E o povo passou a pé enxuto por dentro do mar e atravessou lá. Não era um local muito grande, aquele pedaço de mar. Devia ser um istmo ali, né? Chamado istmo, né? Quer dizer, é um pedaço de mar que não era muito grande. Não era uma grande extensão. Já poderia até se ver o outro lado da margem. Mas era profundo e o mar teve que se abrir, se levantar como muralhas e eles passaram no meio. Quando estavam chegando lá no final, quer dizer, na outra margem, o exército do faraó chegou e viu aquilo. Quer dizer, não entenderam muito o que estava acontecendo ali, mas se eles passaram, a gente também passa. E foram. Aí todo o povo de Moisés já tinha saído e o exército do faraó estava todo dentro daquele pedaço ali de mar. O que aconteceu? Moisés feriu de novo o mar e as águas se fecharam. Mataram a todos. Muito bem. Então, claro que isso está relacionado com o quê? Com o batismo.
Veja que eles passaram pelas águas do Mar Vermelho. No batismo, nós somos afogados no sangue de Cristo e por este sangue, que também é vermelho, evidentemente, nós renascemos para uma vida nova em Cristo. Assim como Moisés entrou lá ele ia entrar então na terra prometida. Ele não chegou a entrar, mas Josué entrou, mas enfim, ele levou o povo até lá. Então, nós também vamos entrar na terra prometida, que é o céu, através do batismo. Então, por isso que o relacionamento, a relação, a analogia que se faz com a travessia do Mar Vermelho e com o batismo é maravilhosa. Por quê? Porque lá com a travessia de Moisés, quem que morreu? Os seus perseguidores, seu inimigo, que é o faraó. Muito bem. E no batismo, quem que morre? Quem que é afogado no batismo? O homem velho, Luiz Carlos Velho. O pecado original, que me leva para o inferno. Então ali eu sou lavado de todos os meus pecados, inclusive do pecado original e da morte que me detinha até então. A morte estava me ameaçando, agora sou livre da morte, já não morro mais, eu passo pela morte. Por isso que quando alguém morre, né, da nossa família, nós sabemos que é uma Páscoa. É uma passagem, a pessoa não vai permanecer na morte. Não vai, ela vai ressuscitar. Então, por isso que nós cremos firmemente na ressurreição e isso está tudo ligado, então, nosso batismo está ligado, porque no batismo nós somos livres do nosso inimigo, do faraó, né? Do faraó que é Satanás, que era o nosso opressor. Era o nosso dono, assim como o povo tinha lá no Egito, tinha um dono que chamava-se Faraó. Nós, antes de sermos lavados no sangue de Jesus, nós temos um dono, um proprietário que se chama Satanás, que é nosso dono, e no batismo nós somos libertados desse dono, e é um novo dono que nos acolhe, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso acontece nessa grande analogia. Então, por isso que é bom nós entendermos, né, isso tudo que é maravilhoso, porque está tudo ligado, né, o Antigo Testamento com o Novo. Então isso é chamado sentido alegórico. Também temos aí o sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura podem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução. Então quer dizer, tudo que Jesus ensina, ou até o Antigo Testamento também, claro, os provérbios, meu Deus, quanta riqueza, os salmos, quanto os salmos nos ensinam também. E os ensinamentos dos 10 mandamentos, depois Jesus vai interpretar melhor isso para nós lá no Sermão da Montanha. Então, aqueles aprendizados, aquilo que nós aprendemos ali na Sagrada Escritura, meu Deus, quanto nos ajudam, quanto nos libertam, quanto nos curam, não é verdade? Então, quanto nos encaminham, tiram-nos do mau caminho, nos conduzem ao bom caminho. Tiram-nos da mentira, da malícia, do pecado e nos conduzem a uma vida de santidade. Isso é o sentido moral da Sagrada Escritura. O terceiro sentido é o sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos na sua significação eterna, conduzindo-nos para a nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Esse é o sentido anagógico. Quer dizer, eu tenho que viver esta realidade hoje aqui, do jeito que eu sou, mas vivendo como cidadão do céu, que é para onde eu vou. Hoje eu estou aqui, mas amanhã estarei lá. Então, esse é o sentido anagógico. De eu sempre ter em mira, nunca perder o foco da vida eterna. Então, eu viver esta vida aqui como se eu já estivesse na vida eterna. Entende isso? Como se eu já estivesse. Na verdade, eu já estou, mas não entrei na posse da vida eterna porque eu não passei pela morte ainda. Que a morte é o final desta vida e o começo da outra. Quer dizer, eu não vou mudar de ser, não vou ser outro ser de forma alguma, vou ser a mesma pessoa, só que passarei de um estado para outro, né? Vamos lá. Um dístico medieval resume a significação dos 4 sentidos. O que ele diz?
A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. A anagogia, para onde deves caminhar. É dever dos exegetas esforçar-se dentro destas diretrizes, por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho como que preparatório, amadureça o julgamento da Igreja. Pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino mandato do ministério do guardar e interpretar a palavra de Deus. Então, isto é verdade. Cabe, por fim último, à Igreja. Tudo que foi escrito, tudo que foi falado, tudo que é analisado, interpretado, cabe à Igreja dar o seu ultimato, a sua palavra final. Eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Isso é uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho. Ele escreveu aqui, em latim: Ego vero evangelio no crederem nisi me catholicae. Eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Então veja, querido irmão, querida irmã, você duvidar do que a Igreja Católica ensina, você está duvidando do próprio Cristo. E você duvidar do próprio Cristo, você está duvidando do Pai. Então nós estamos perdendo a salvação. Se eu não acreditar no que a Igreja Católica ensina, eu estou correndo um sério risco de perder minha salvação. Ok, querido irmão, querida irmã? Então, vamos encerrando por hoje nosso programa, e que essas frases fiquem no nosso pensamento, que elas fiquem borbulhando aí tudo que nós estudamos hoje, que nós possamos fazer que nem os animais ruminantes, Nós possamos ficar ruminando tudo isto para que nós possamos cada vez mais crescer na fé. Sempre com a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.